Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente hoje vai dar continuidade com a estatística no Excel. E hoje, na nossa aula 3, a gente vai aprender sobre média aritmética simples, média aritmética ponderada, a média aritmética com intervalo de classe, média aritmética sem intervalo de classe, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai discutir um pouco sobre o que é média aritmética simples. A média aritmética simples, ela é calculada pela soma de todos os elementos de um determinado conjunto, dividida pela quantidade de elementos desse conjunto. Ou seja, é você somar todos os números e dividir pela quantidade de números existentes, que nem neste caso aqui, né? Média aritmética, ela é representada por esse símbolo aqui, é um X, com travessão em cima. E aí, aqui somou todos os valores existentes e divididos pela quantidade desses valores, né? Somou 28, mais 30, mais 29, mais 31, mais 32, mais 33, mais 34. E dividiu por 7, né? Porque 7 é a quantidade de números existentes. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 números. Então, eu somei todos esses números aqui, deu 217, e dividi pela quantidade existente, que é 7. Então, a média aritmética simples é igual a 31, beleza? Entre as medidas centrais, a mais utilizada é a média, né? A gente tem a média ponderada, a mediana, a moda, tem outros tipos de média também, mas a mais utilizada, a mais comum, é a média aritmética simples, beleza? Aqui temos a média ponderada. A média ponderada são atribuídos pesos para cada um dos valores, né? Quanto maior for o peso, maior será a influência daquele determinado dado no valor da aritmética ponderada. Então, se tiver um peso maior, maior será a influência no valor total lá da média. Então, aqui a gente tem a fórmula geral para calcular a média ponderada, representada pelo x, travessão. E aqui temos o peso 1 vezes o valor 1, mais peso 2 vezes valor 2, mais peso 3 vezes valor 3, e assim sucessivamente. Aqui é uma fórmula geral, por isso que tem o Pn vezes o Xn. Se você tiver só ter 5 pesos, então aqui vai até P5, né? For até P2, então só vai até aqui, P2, né? Então você multiplica o peso vezes o valor, né? Vai fazendo essas somas e depois divide pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2, mais peso 3, mais peso 4, e assim sucessivamente. Aqui está falando, né, o pesos representado por P1, P2 e P3, e os valores do conjunto ou de uma tabela x1, x2, x3 e xn, certo? Então, essa média ponderada ela é muito utilizada em prova de concurso, para você saber qual a média que você tirou. Aqui temos a média aritmética sem intervalo de classe. Ou seja, a gente tem uma tabela de distribuição de frequência, a gente dá para ver aqui a frequência, FI, mas só que essa tabela de distribuição de frequência não tem intervalos de classe, ou seja, tem os valores aqui representados por XI, aqui o I é a representação das classes, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, só que não tem os intervalos de classe, já tem os valores quantitativos mesmo. Então, aqui tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a frequência absoluta ou simples, ou seja, é a quantidade de vezes, é o número de repetições. Então, aqui 0, a quantidade de vezes que aparece 0 é 2, certo? A quantidade de vezes de repetições do 1 é 6. A quantidade de vezes que aparece o 2 é 10. Frequência absoluta ou simples é a repetição desses valores, certo? Então, aqui eu somei
o somatório, né, aqui da frequência absoluta, deu 34. E aí tem a fórmula aqui, ó, da média aritmética, né, para trabalhar com intervalos de classes ou sem intervalo de classe, que é somatório de x fi dividido pelo somatório de fi. Então, para mim colocar nessa fórmula aqui, eu já crio uma tabela lá no Excel de x vezes fi. Por que o fi? Eu já tenho o xi também, provavelmente eu vou ter. Então, eu vou fazer essa multiplicação, que no Excel é bem fácil, eu tinha explicado para vocês como é que faz a multiplicação no Excel. Então, eu fiz essa coluna, né, para colocar os valores de x e fi, e aí coloquei, ou seja, a multiplicação, x vezes fi. Quem é x? Xi é 0 e fi, 2. Então, x vezes fi é igual a 0 vezes 2, 0. E assim sucessivamente. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Feito isso, preenchi minha tabela de x, fi, eu venho aqui e faço o somatório. Também eu expliquei para vocês, tanto na primeira aula quanto na segunda, como é que faz o somatório. Você arrasta, seleciona, arrasta todos os valores e clica lá no símbolo de somatório, que aí ele vai dar a soma de todos os valores. Aqui deu 78. Então, eu tendo o somatório de x, fi e o somatório de fi, eu vou pegar o somatório de x, fi e dividir pelo somatório de fi, ou seja, neste caso, 78 dividido por 34. E aí vou encontrar minha média. Minha média aqui, neste caso, é igual a 2,3, beleza? E por fim, temos a média aritmética com intervalo de classe. A gente usa a mesma fórmula, só que a gente deve prestar atenção que aqui temos os intervalos de classe, né? Temos aqui a representação das classes, primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, e temos os intervalos, né, as estaturas em centímetros. Aqui eu tinha explicado para vocês na terceira aula, né, quando tem esse sinalzinho aqui é de inclusão, ou seja, de 150 a 154, o 150 ele faz parte, tá, o sinal fechado. Já o 154 não, porque é o sinal aberto. Então, 154 ele vai fazer parte aqui na segunda classe, né? 154 até próximo de 158. 158 não faz parte desse intervalo. Por quê? Porque o intervalo está aberto. Ele vai fazer aqui na classe 3, porque na classe 3 o intervalo está fechado. Então, de 158 até próximo de 162. Mas 162 não faz parte. E assim sucessivamente. Então, esse sinal, esse traço, quer dizer que o número aqui está incluso. E quando não tem um traço, é que o número não está incluso, certo? Então, aqui na frequência absoluta ou simples, temos o número de ocorrência, quantidade de pessoas que têm essa estatura. Entre 150 até próximo de 154, existe 4 pessoas com essa estatura. De 154 até próximo de 158, existe 9 pessoas com essa estatura. De 158 até próximo de 162, existe 11 pessoas com essa estatura. E assim sucessivamente, na quarta classe, na quinta e na sexta. E aqui temos o xi. O xi aqui representando é o nosso ponto médio, certo, pessoal? Ponto médio, eu tinha explicado também lá na terceira aula. Para calcular o ponto médio, basta você somar o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2. É uma formulazinha que está lá na aula 3, beleza? Então, você soma o limite inferior mais o limite superior e divide por 2, que é para você encontrar o ponto médio, o ponto que está entre esses dois números, certo? Por exemplo, aqui, eu somei 150 mais 154 e dividi por 2, e o resultado foi igual a 152. Então, ponto médio dessa classe é 152. Ponto médio dessa outra classe, 156. Às vezes,
nem precisa você colocar na fórmula, que é bem visível, né, que nem aqui, 156. 156 é um ponto que está entre 154 e 158, um ponto médio, ou seja, tem uma distância, a distância de 156 para 154 é igual à distância de 156 para 158, quer ver? 154 mais 2, 156. 158 menos 2, 156. Então, 156 é o ponto médio. Mas, na dúvida, basta colocar ela na fórmula. Limite inferior mais limite superior dividido por 2. Beleza? Feito isso, encontrados os nossos pontos médios, né? Temos todos os nossos pontos médios. E eu tenho aqui embaixo também, esqueci de mencionar, o somatório da minha frequência absoluta, que foi 40, certo? Então, eu tenho o FI, o XI, então eu vou calcular na minha coluna de X, XI, FI, os valores, ou seja, multiplicar XI vezes FI, 152 vezes 4, né, deu 608, 156 vezes 9, deu 1404, e assim sucessivamente. Lá no Excel é bem fácil, só você preencher a formulazinha, depois arrastar para inserir a fórmula em todas as outras células. Feito isso, vou lá, faço meu somatório de XI vezes FI e encontrei isso aqui, né? 6.440. Encontrei o somatório de XFI e eu já tenho o somatório de FI, moleza. Agora é só encontrar minha média aritmética. Só dividir 6.440 dividido por 40. E aí eu vou encontrar minha média de 161 centímetros. Por que centímetro? Porque a gente está trabalhando com estaturas, certo? Agora a gente vai para a prática, né? A gente vai ver na prática como é que a gente calcula a média. Aqui na atividade, eu já adiantei o lado a parte de vocês para construir a tabela, não precisa. Aqui vocês basta só simplesmente colocar o nome da dupla. E aqui o número de ocorrências na empresa, e tem esses pontinhos em vermelho. Aqui você vai colocar o nome da empresa em que você trabalha, que você colocou lá na terceira questão da atividade impressa, né? Aquela atividade que eu entreguei no primeiro dia de aula. Então, você vai preencher essa tabela aqui com os dados da terceira questão, né? Na terceira questão tem uns dados que vocês já preencheram, e aí vocês vão colocar esses dados aqui, certo? Depois que vocês colocar esses dados aqui, você vai calcular a média anual, né, do número de doenças, a média anual do número de acidentes, a média anual do número de óbitos e a média anual do número de trabalhadores que fazem parte deste número de ocorrência, beleza? Eu vou colocar uns números aqui aleatórios só por demonstração para vocês. Pronto, então eu preenchi os números aqui e vocês perceberam que o número de trabalhadores foi preenchido automaticamente, ou seja, o Excel aqui, eu coloquei uma fórmula que ele já calculou automaticamente aqui, ele somou o número de ocorrências, o número de acidentes, mais o número de óbitos. De janeiro, deu 4, né, 0 mais 3, mais 1, 4. Fevereiro, a mesma coisa, 1 mais 5, mais 3, 9. E assim sucessivamente. Então, aqui, para me calcular a média anual, é bem simples. Veja bem, eu vou selecionar e arrastar todas as células que contêm o número de doenças de janeiro a dezembro e venho aqui nesse símbolo, né, nesse cifrão aqui de somatório e clico em média, certo? E aí ele vai calcular automaticamente a média anual do número de acidentes. Então, anualmente, nessa empresa, acontece 1,5 doenças por ano, certo?
Agora o número de acidentes da mesma forma, você clica, seleciona e arrasta todos os números, todas as células que contêm os números de acidentes, vem aqui em somatório e clica em média. E aí vai dar a nossa média de 2,41. Vamos colocar, quando você trabalha com esses dados assim, em decimais, geralmente as pessoas falam em média 3 acidentes por ano, né, arredonda um pouco mais, ou menos de 5, que nem nesse caso aqui, 2,41, coloca em média 2 acidentes por ano, né? Isso aí varia de cada trabalhador. Aqui a mesma forma, o número de óbitos. Você clica e seleciona a opção média e vamos ter 1,25. Então, em média, anualmente morre 1,25 pessoas, né? Como está trabalhando com pessoas, a gente tem que arredondar. Então, em média, morre 2 pessoas por ano, ou 1 pessoa por ano, né? E aqui o número de trabalhadores da mesma forma, seleciona e clica em média, certo? E aí a gente vai ter em média 5,16 pessoas anualmente que faz parte desse número de ocorrências. Então é isso, pessoal, essa aula é bem prática mesmo, e você pode ter percebido que a média aqui que eu coloquei é a média simples, que é a que geralmente mais vocês vão utilizar no dia a dia, na prática, quando estiverem trabalhando como técnico de segurança do trabalho. Valeu, um forte abraço e até a próxima aula.